Em meio aos confrontos de Libertadores da América, Palmeiras e São Paulo se enfrentam, mirando melhorar suas pontuações no Brasileirão. Mas não tem como não deixar passar desapercebido que a prioridade é a Libertadores da América. Mas aí, a pergunta fica a vocês: quem leva essa? Palmeiras, São Paulo? Quem vence o Choque Rei? Mas, antes de começar o vídeo, já pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo para a gente superar já a barreira de 600 inscritos, né? Que é muito bom pra gente, né? Tá começando a criar novos e novos conteúdos, é sempre bom, mais e mais crescer o número de nossa audiência. Mas vamos lá. A prioridade para Palmeiras e São Paulo é Libertadores, né? Isso é inegável, mas tem a importância de levar o Choque Rei a sério. Não, isso tem que ser levado, porque muito do que vai ser feito do Palmeiras e São Paulo vai se sentir resquícios na Libertadores da América. Tanto para o Palmeiras com o Botafogo, como o São Paulo diante o Nacional, né? Ambos vão jogar em casa, né? Decidindo em seus domínios, quarta e quinta-feira. Mas a importância de levar o clássico a sério, falando pro Palmeiras, é o sentido de uma derrota ou depende de como for, um empate contra o São Paulo pode vir a acarretar uma pressão que já é grande, mas muito maior. E o Palmeiras tem como evitar isso, vencendo o São Paulo, jogando bem, sufocando, coisa que o Palmeiras já fez contra o próprio São Paulo, tanto em Morumbi, no Allianz Parque. E sendo no Allianz Parque, a responsabilidade do Palmeiras só aumenta. Então sim, dá para poder vencer o São Paulo. Mesmo jogando com equipe reserva, alternativa, o Palmeiras tem bola, tem elenco sim para poder sair vencedor desse clássico. Abel Ferreira tende a mudar o esquema tático da equipe do Palmeiras mediante a suspensão do zagueiro Murilo, né? Que levou a expulsão contra o Flamengo, e nisso o Palmeiras tem tudo para poder desfazer a linha de 3 e jogar só com a linha só de 4 zagueiros, 2 zagueiros e 2 laterais, né? Voltando às origens, né? Uma coisa que para mim, de início, até me agradou, 3 zagueiros, mas mostrou que um 3-4-3 deixava o Palmeiras defensivamente muito exposto, né? Foi uma saída paliativa para poder sanar um problema defensivo. Só que o Palmeiras ficava com a criação muito pobre. 3 nas zagas, 3 na frente e um deserto, não tinha ninguém no meio. Então era só Aníbal Moreno sobrecarregado na marcação e um Rafael Veiga sozinho para poder criar. Então o Palmeiras não fluía. Então o lado bom do Palmeiras mudar o esquema é que tende a fluir mais. Mesmo com a equipe reserva, o Palmeiras tende a fluir mais o seu futebol, porque deixar o time mais solto em campo e o campo preenchido com os jogadores do Palmeiras, não em montinhos e montinhos, um montinho no ataque, um montinho na defesa, que pro Palmeiras e até pro palmeirense isso não agrada, não agrada em nada. Então Abel Ferreira, se vier a mudar o esquema, ou porque eu acho que seria um erro forçar o 3-5-2 mesmo contra o São Paulo, porque teria a obrigação de colocar quem? Naves, que seria o único zagueiro que o Palmeiras teria no banco reserva. Mas Abel Ferreira teve até o último treinamento que teve na tarde desse sábado, meio que definindo mais ou menos, ele pode mudar a escalação, mas definindo mais ou menos qual seria o esboço da escalação para poder enfrentar o São Paulo. Seria algo mais ou menos que nem a tal a linha de 4 jogadores atrás, e no caso não teria Murilo por estar suspenso por expulsão contra o Flamengo, e pouparia Gustavo Gomes, já pensando no jogo contra o Botafogo. E a zaga palmeirense, a dupla de zaga seria formada por Naves e Vitor Reis, os dois da base do Palmeiras, um miolo de zaga do qual o Palmeiras conseguiu vencer o Corinthians. O Palmeiras saiu vencedor do último derby, que o Palmeiras conseguiu vencer o Corinthians, e a dupla de zaga era essa. Então, para jogar contra o São Paulo, acho que tá bom. Os dois têm nível para isso, né? Mesmo que o São Paulo, mesmo que não veio com todo o seu poderio de ataque,
Naves e Vitor Reis têm um know-how, tem currículo a poder tentar brecar o São Paulo. Então, e com a companhia de Agustin Riai e Vanderlan, isso indica o quê? Que poderemos ter, um Michael Marcos Rocha contra o Botafogo. Vanderlan sairia, jogaria contra o São Paulo, mas sairia contra o Botafogo, e isso, Caio Paulista seria o jogador mais ofensivo, pensando também na quarta-feira. Então, é de se esperar. O que Abel Ferreira tem a proporcionar? Peças ele tem, mas é fazer o Palmeiras fluir, né? Então, uma pitada de São Paulo também, para poder citar, São Paulo, que o desespero que eu tive do São Paulo da última partida, 0-0, modorrento, sonolento e até irritantemente cansativo de assistir. São Paulo empata em 0-0 na Libertadores com o Nacional do Uruguai. O jogo lá em Montevidéu, é óbvio, não vai ser a mesma escalação que o São Paulo jogou na Libertadores, que irá jogar contra o Palmeiras, irá poupar peças, mas a atitude do São Paulo causou críticas até da própria torcida são paulina. Eu conversando com São Paulinos do meu meio, que eu conheço, São Paulinos até na imprensa também, na internet, termos deles meio divididos, nos que criticavam a atuação do São Paulo, que se forçasse um pouco mais, poderia ter vencido o Nacional, e outra parte também das que, não, São Paulo foi muito bem, tinha que picar o jogo mesmo para definir no Morumbi. Então a própria torcida do São Paulo está um pouco, como posso dizer, dividida, nos que a favor do Zubeldia em amarrar o jogo, e o outro criticando Zubeldia por ter picado muito o jogo sem ter levado um resultado mais confortável para o Morumbi, né? Então, mesmo não sendo esse mesmo São Paulo que esteve com o Nacional e que estará com o Palmeiras, eu falo quanto à escalação, e nem sei se a atitude será a mesma, mas ao meu ver, Zubeldia, ele lembrou muito o Abel, né? O Abel nos jogos contra Flamengo e contra Botafogo, né? Não a parte boa, a parte ruim, no caso, isso me lembrou, porque Zubeldia, ele quis não perder do Nacional, conseguiu, mas só que o Zubeldia não sofreu tanto com críticas, por quê? Porque não perdeu. O Palmeiras e Botafogo, Libertadores, o Abel sofreu muitas críticas, e com razão, né? Não o exagero da crítica, mas sofreu críticas com razão. Por quê? Porque foi para o Rio de Janeiro pegar o Botafogo na Libertadores para não perder. Perdeu. Zubeldia contra o Nacional em Montevidéu jogou para não perder. E não perdeu. Um empate 0-0, então foi bom. Então o resultado para o São Paulo foi melhor do que o time produziu. O do Palmeiras não jogou bem contra o Botafogo, né? Bem que eu falo, um futebol decente, e nenhum resultado não veio. Então as críticas foram no sentido maior nas costas de Abel Ferreira. Então tudo isso tem esse motivo, tanto do lado São Paulino como do lado palmeirense, nas críticas e poucos elogios também. Então eu consigo entender os dois lados. O Palmeiras que treinou na sua nessa última tarde de sábado, esboçando o time para o Choque Rei. A escalação palmeirense vai com o Everton, Giai, Naves, Vitor Reis e Vanderlan, Fabinho e Richard Rios, Felipe Anderson e Rômulo, e na frente Rony e Luigi. Para mim, uma boa escalação, né? No sentido que pelo menos elimina a linha de 3. E se for esse time mesmo, que nem Fabinho e Richard Rios, dando movimentação e marcando bem, Felipe Anderson mais solto pelo lado direito, que é o lado que ele gosta, né? E na frente, deixando sem incumbências de marcação, deixa Rony e Luigi da base do Palmeiras mais solto. Então, essa escalação me agrada, porque seria um time mais solto, sem o peso, a responsabilidade de vencer, mesmo tendo que vencer, né? Mirando na classificação do Brasileirão. Mas é o time que, como é alternativo, tira-se o peso da obrigação. E cabe ver o que o São Paulo também vai se dispor a querer jogar contra o Palmeiras também, baseado nessa escalação do Palmeiras. Então, basicamente é isso, né? O nosso
pré-jogo. Seria basicamente falando das intenções palmeirenses, as intenções são paulinas também, no sentido de que o São Paulo precisa da vitória, o Palmeiras também precisa da vitória, que ambos têm 38 pontos e Palmeiras, pelos critérios de empate, 4 colocados, o São Paulo é o quinto. O São Paulo vencendo o Palmeiras, o São Paulo ultrapassa o Palmeiras, ocupa a 4ª colocação. Então, dependendo do resultado do Flamengo, quem sabe poderia alcançar até uma colocação um pouco melhor. Mas é esperar para ver. Mesmo as atenções não estando pro Brasileirão, mediante que os times não vão entrar com força máxima, não seria interessante nem de um lado nem do outro vir a perder, vir a não vencer. Então, espero que seja um jogo bonito pra frente, né? Que não seja tão amarrado assim, mesmo tendo consequências danosas para aquele que vier a perder. Então é isso. Então, reforçando, deixa o seu like. Você que assistiu até aqui e assiste os nossos vídeos, assiste os nossos shorts, nossos vídeos curtos e gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo entre os seus também, que para nos fortalecer cada vez mais, para poder ficar propagando a nossa ideia, falando de Palmeiras, falando de São Paulo, falando do futebol.